Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Albert, contador da J Soluções, atendendo a pedidos de mais um seguidor nosso. Eu estou trazendo aqui para você o que você precisa saber para constituir a sua empresa. Se você quer saber um pouquinho mais sobre esse tema, acompanhe esse vídeo até o final. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal da J Soluções, marcar o sininho e receber sempre em primeira mão os nossos vídeos. E também dar uma curtida, dar um like para compartilhar essa informação com o máximo de pessoas possíveis. Muito bem, gente. E no nosso tema de hoje, eu estou trazendo essa pergunta para você. Muita gente me faz essa pergunta, tá? Então é algo comum, principalmente agora. Estamos chegando aí início de 2021. Você que pretende construir uma empresa tem que ter as premissas básicas de saber como é que funciona um processo de constituição, certo? Então, vamos aqui a esse pequeno esquema. Muito bem, gente. Lógico, antes de você fazer o registro civil, que eu já vou falar aqui para você, você já tem que ter definido algumas questões básicas, como o local, o estabelecimento, lógico, do seu produto, da sua atividade, né? Se é prestação de serviço, se é comércio, o seu produto. Você tem que fazer um planejamento tributário, planejamento estratégico, enfim. Para mim, eu quero passar para vocês, é extremamente relevante qualquer empresa ter essas premissas básicas antes de você adentrar nesse mundo empresarial. Empreender é muito bacana, empreender ele é um leque de opções enorme, mas você precisa empreender com responsabilidade, ter todo um cuidado naquela atividade que você está se metendo, se propondo a desenvolver, certo? Até porque você tem que mapear a concorrência, mapear uma série de fatores para que você tenha uma longevidade dentro do segmento que você quer trabalhar. Mas antes de você, lógico, começar a trabalhar, você precisa se registrar. É esse o papel deste vídeo aqui, certo? Primeiro fato, registro civil. E registro civil de empresa, onde é que se registra? Junta comercial, certo? Então, gente, o primeiro fato que você tem que fazer é determinar o registro civil da sua empresa. E, gente, você tem que definir se é uma empresa limitada, se é uma empresa individual, se é uma empresa EIRELI, se é unipessoal, enfim, se é uma SA, tudo isso você tem que definir. O seu contador vai lhe ajudar, o seu advogado vai lhe ajudar. Então, essa premissa básica é essencial. Muito bem. Aí você vai fazer lá o seu, digamos, limitar, você vai fazer o seu contrato social. Aí você tem que definir algumas questões aqui necessárias para imediatamente fazer o seu registro. Você precisa definir o primeiro ponto aqui, razão social. A razão social, a denominação social é justamente o nome dado no qual você vai ter que pesquisar junto à junta comercial para ver se não tem já nenhum nome registrado, certo? Essa denominação social é justamente o nome que vai ser dado perante toda a classe de fiscalização, enfim. Existe uma diferença grande, que eu já vou falar, da razão social para o nome fantasia. Já o nome fantasia é aquele nome perante a sociedade, a sua fachada lá, certo? Ou seja, é naquele nome que você vai fazer a sua propaganda lá. Então, esse nome nome fantasia, junto comercial, ela não pesquisa, certo? Mas é importante um detalhe aqui, nome fantasia. Se você registrar um nome fantasia, uma marca, observe a questão de registro, porque você pode sim registrar no INPE, certo? O seu nome fantasia, certo? E está protegendo aí também esse fato, tá, gente? Então, você tem que escolher a sua razão social, escolher o seu nome fantasia. Isso tudo vai lá no contrato social e assim a gente vai registrar na junta. Outra questão que você tem que estabelecer são as atividades econômicas, os quinais. Albert, eu quero trabalhar com comércio, com restaurante, certo? Então tem um KNAI específico de restaurante, onde tem descrevendo o que você pode trabalhar dentro do restaurante. Ah, mas Albert, além do restaurante, que é a minha atividade principal, eu quero trabalhar com uma atividade secundária, que de vez em quando eu vou participar de uma licitação para fornecimento de buffet. Então tem um KNAI específico para buffet, certo? E assim sucessivamente, tá? Então você vai optar, escolher
as suas atividades econômicas e também vai constar no contrato social, beleza? Segunda questão, quarto item que coloquei para você, tamanho da empresa, gente. O tamanho da empresa é importante a gente saber no momento que a gente vai constituir. Por quê? Porque isso interfere nas questões legais de licenças e alvarás, que eu vou até colocar aqui para você, certo? Então, por exemplo, bombeiro, alvará do bombeiro, que você vai recolher uma taxa do alvará do bombeiro e, além disso, vai fazer toda a inspeção, as medições necessárias, se necessita de projeto ou não, beleza? Então, o tamanho do estabelecimento, ele é importantíssimo também, beleza? Capital social, gente. Capital social, muita gente pergunta, Albert, que valor de capital social eu vou estipular para colocar no meu contrato social, para me constituir a minha empresa? Gente, esse capital social, ele é fundamental importância por quê? Porque isso depende muito, primeiro, da necessidade do capital de abertura da sua empresa. Se eu necessito aqui 100 mil reais, eu estou injetando aqui 100 mil reais e eu tenho um sócio que está injetando mais 100 mil reais, então 50% do capital eu estou injetando e os outros 50% é o meu outro sócio, então eu tenho que especificar isso no meu contrato social, certo? As minhas cotas de capital, quanto eu estou injetando, está lá o dinheiro na conta da empresa, enfim, está lá os investimentos, está aqui os investimentos que foram feitos. Então isso é fundamental importância, esse capital social, certo? Existe capital social integralizado, como existe capital social a integralizar. Não é o tema do nosso vídeo, certo? Mas existem situações que eu posso destacar um capital que no caso eu ainda não integralizei, vou integralizando aos poucos. E esse capital social não necessariamente seja apenas financeiro. Posso integralizar, por exemplo, através de empréstimo, através de bens. Então isso tudo tem que ter, sim, que estar registrado em contrato social, beleza? Existem as taxas, todas as taxas de constituição, junta comercial, Receita Federal, enfim, as demais taxas, prefeitura, fisco estadual, Cefaz, os alvarás, tudo isso tem as suas taxas. Cada estado há uma variação, cada município, cada estado há a sua variação, beleza? Hoje, na sua maioria dos estados, as juntas comerciais estão utilizando processos já eletrônicos, via certificação digital, assinatura digital, então já estão, sim, avançando muito nisso. Alguns ainda não, principalmente os estados, municípios, ainda estão evoluindo nesse processo, certo? Então, a gente tem sim que acompanhar isso. Continuando aqui, a administração, certo? É um item muito importante também, porque no contrato social você tem que determinar quem que vai administrar a sociedade, certo? Quem que vai administrar, quem que vai ser o responsável ali por aquela empresa. Porque pode ser, por exemplo, tenha 5 sócios, desses 5 sócios, apenas um seja o sócio administrador, os outros apenas são sócios cotistas, certo? Então, existe uma cláusula dentro do contrato social que você tem que colocar quem que vai responder perante aquela sociedade, beleza? Muito bem, você fez o seu contrato social bonitinho, registrou na junta comercial, pagou a taxa, fez o processo e em conjunto, na própria junta comercial, você também emite o seu cartão CNPJ, o seu número do seu CNPJ. Lá na junta comercial você faz imediato em conjunto esses 2 serviços, o número do seu CNPJ e o contrato social, certo? E logo em seguida, fazendo esse processo, lógico, também dependendo aí do município, dependendo do estado, você também tem que ter, lógico, a inscrição estadual e inscrição municipal. Tem alguns estados, por exemplo, que já são sincronizados, lógico. Aí você dá entrada na junta comercial, cartão CNPJ e num único cadastro, logo em seguida, inscrição estadual e municipal. Outros são separados. Não, montei o primeiro processo, vou dar entrada no fisco estadual, vou dar entrada no fisco municipal, certo? Isso depende de cada estado. Mas o que eu quero passar para você principalmente é que você vai precisar do contrato social, você vai precisar do número do CNPJ da sua empresa, você vai precisar de uma inscrição estadual e você vai precisar de uma inscrição municipal. Mas a minha empresa é de serviço, há necessidade de ter inscrição estadual? Nesse caso, depende. Então, assim, inscrição estadual você tem que ver se possui algum tipo de fato gerador que cabe, no caso, a inscrição estadual, beleza? Eu sou escritório de contabilidade, não tem nenhum tipo de fato gerador que cabe aí a inscrição estadual, eu não sou obrigado? Sim, nesse caso, você não é obrigado, você é não contribuinte
do ICMS. Mas se eu tiver lá uma atividade secundária, minha atividade principal é contabilidade, mas eu tenho uma secundária de comércio varejista de alimentos. Então, nesse caso, eu tenho que ter uma inscrição estadual, porque eu vou trabalhar com comércio e serviço, beleza? Mesma coisa, inscrição municipal. Todo e qualquer estabelecimento necessita de uma inscrição municipal no município onde você está lá exercendo a sua atividade, no caso, onde você está, o seu domicílio da sua atividade, certo? Importantíssimo. E o último ponto são as licenças e alvarás de funcionamento, gente. Toda e qualquer empresa necessita de licenças e alvará de funcionamento, tá? Por exemplo, aqui na nossa capital, Macapá, você tem o alvará do bombeiro. São as licenças básicas, alvará do bombeiro, alvará da vigilância sanitária, alvará da prefeitura. E dependendo da atividade, existem outras licenças extras, certo? Como, por exemplo, atividade de combustível, por exemplo, posto de combustível. Necessita de registro da ANP, então mais uma licença. Então, ou seja, dependendo da tua atividade, tem outras licenças extras que precisa também ter maior cuidado e fazer todo o trâmite necessário, que infelizmente toda e qualquer empresa necessita desses processos, e existe também as validades que tem que acompanhar e renovar, beleza? Então, gente, nesse vídeo eu queria passar para você um apanhado básico respondendo a pergunta do que você precisa saber para constituir a sua empresa. Lembrando que esse é o primeiro passo necessário. Após isso, você vai ter que ter certificação digital, você vai ter que saber qual o regime tributário que você vai optar, você vai ter que ter documentos fiscais, credenciamento em todos esses processos de documentos fiscais, aí sim começar a movimentar a sua empresa, começar a gerar imposto, começar a cumprir as obrigações, mas a premissa básica de Constituição você tem que entender: registro civil, registro de cartão CNPJ, inscrição estadual municipal e licenças para você funcionar. É isso que uma empresa precisa para você funcionar, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de comentar, de compartilhar e de sempre mandar perguntas e sugestões, tá certo, gente? Um abraço e até a próxima.